Graça e paz. As pessoas estão chegando aqui. Quero que você compartilhe o nosso link com outras pessoas aí. Né? Os irmãos estão chegando agora para que a gente possa começar o nosso culto. Houve uns probleminhas aqui no computador lento, né? Muita coisa aberta, tinha que fechar muita coisa aqui para poder começarmos adequadamente o nosso culto, né, no dia de hoje. E nós vamos iniciar nosso culto de oração, né? E nosso culto de oração hoje, nós concluímos aquela temática de parte do profeta Isaías, né? Capítulo 40 a 48, onde nós falamos que Deus é maior. Deus é maior do que as circunstâncias da nossa vida. Deus é maior que os nossos temores. E já havíamos falado anteriormente que Deus é maior que os nossos inimigos, né? E agora nós vamos iniciar essa temática aqui de Ageu, né? Essa temática de Ageu, falando seja heróico, né? Heróico. Heróico no sentido do incentivo, né? Que Ageu trouxe para o seu povo naquele momento de desesperanças que eles tinham para a reconstrução do templo. E Ageu, então, encorajou aquele povo. Ageu trouxe um incentivo enorme, né, à vida daquele povo. E é sobre essa temática que nós vamos estar trabalhando hoje, né? Hoje. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Essa é a nossa temática de hoje. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Não dê desculpas, não seja evasivo, né? Seja corajoso nesse tempo. Então, estamos aqui com os nossos irmãos que estão entrando, né, para participar conosco, a dona Nali, a Rosemary, né, a Débora e outros irmãos que estão já participando conosco aqui, né? Por enquanto são esses irmãos que estão aqui conosco nesse momento. Nós vamos então iniciar nosso culto de oração. Eu quero orar nesse momento para que nós possamos então começar o nosso culto de oração. Senhor, muito obrigado a Deus por estarmos aqui reunidos para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor. E não há nada melhor, ó Deus, que sermos encorajados pela Tua palavra a fazermos coisas, ó Deus, para as quais possamos ter dado as costas, ou para as quais, ó Pai, não queremos nos preocupar com elas nesse momento. Mas quando somos encorajados pelas palavras do Senhor, para nos preocupar com as coisas que interessam ao Senhor, que são do interesse do Senhor. Isso, ó Deus, nos anima para viver uma realidade de vida abençoadora na Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo de oração. E eu clamo ao Senhor para que abençoe os irmãos que conosco estarão participando desse momento de culto. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Vamos estar cantando ao Senhor, né? Temos um cântico aqui. 128. É um culto de oração, né? Então vamos para um momento de culto de oração.
Cântico do Hino 128, Comunhão Preciosa. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesse tempo de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinho em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. O poder que vem da cruz. Aleluia. Glória a Deus. Né? Nós tivemos a notícia ontem que o presbítero Carlos tinha passado um pouco de mal, né? Mas a dona Ruth já nos disse que ele já está melhor. Graças a Deus por isso. Nós também temos a informação de que o estado da nossa irmã Mara é um estado bom, ela está se recuperando bem, né, da Covid. Também temos a informação pela dona Vilmari que o Carlos André, né, está sendo atendido, foi transferido para fazer a sua cirurgia e estava fazendo exames operatórios já. Então isso nos alegra muito. Então temos boas notícias de irmãos que estão sendo recuperados, né, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus nesse momento. Né? Vamos olhar então para o texto bíblico, né, daquilo que nós vamos estar trabalhando hoje. Então, essa é a nossa temática de hoje, né? Seja heróico, e nós vamos perceber essa ação, né, poderosa de Deus, essa ação miraculosa, né, de Deus agindo então na nossa vida. Apenas vou colocar aqui as teclas, né, para fazer a movimentação do slide, que às vezes eu também
Só para frente e para trás. Acho que nem para trás precisava, porque a gente só vai para frente, né? Isso é bom. Pronto. Né? Então nós vamos... Só acertar aqui. Que às vezes... coloquei a coisa errada, tá vendo? Eu já... Isso. Pronto. Agora tá certinho. Vamos ler o texto então, o texto de Ageu. Ageu, capítulo 1, versos 1 a 4. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Quando os fundamentos do templo foram lançados em Jerusalém no ano de 536 a.C., os mais jovens gritaram de alegria, enquanto os homens mais velhos choravam. Isso está lá no texto de Esdras, capítulo 3, verso 8 a 13. E era um misto de alegria por aqueles que nunca tinham visto o templo, e por aqueles que tinham visto o templo, né, choravam ao verem os fundamentos diminutos do templo agora. Alguns viram a grandeza do templo e outros nem viram o templo. Uns choravam porque acharam que aquilo era irrisório diante da grandeza daquilo que viram. E outros se alegravam por verem algo novo que estava nascendo para a vida deles. Embora Ageu provavelmente tivesse visto o templo de Salomão em sua glória, ele estava certamente entre os que expressavam alegria, pois o Senhor estava trabalhando entre o seu povo, né? Quando eles viram os fundamentos do templo. Apesar de contar um pouco mais de idade do que os outros mais jovens, mas ele estava alegre porque o Senhor estava realizando algo na vida deles, né? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ele confiava nisso, ele tinha esperança nisso. Mas não demorou muito para que o zelo daqueles mais jovens esfriasse e o povo de Deus ficasse apático, especialmente quando a oposição começou, um rosnado ameaçador que logo se tornou um rugido. O grito despertou os inimigos dos judeus, despertou a oposição oficial, interrompeu o trabalho. O templo ficou inacabado de 536 a 520 a.C., quando Ageu e Zacarias levaram a mensagem de Deus a Zorobabel e a Josué.
quase 14 anos parado, porque os inimigos se opuseram e fizeram com que a obra do templo parasse. Daí chegamos então a Ageu e Zacarias, incentivando o povo a retomar a construção do templo, a reconstrução do templo. Nessa primeira mensagem que nós vamos trabalhar sobre esse texto de Hebreus, da profecia de Ageu, né, o profeta faz 4 advertências aos líderes e ao povo para incentivá-los a voltar ao trabalho e a terminar a reconstrução do templo. Por isso, o tema da nossa oração de hoje, do nosso culto de oração, é incentivando o povo. Sabe, diante de uma condição dessa, nós podemos também ficar bastante desanimados, não é? Nós estamos aí já preparando a nossa volta, preparando o retorno ao nosso culto, preparando o retorno ao nosso templo. Mas já estamos aí há quase 4 meses parados. Não parados no sentido de não fazer nada, mas parados no sentido de não ter a rotina de participarmos dos cultos presenciais e do culto ao Senhor, de ir ao templo. Da mesma forma como aconteceu ali com o povo de Israel, né, no período de Ageu, em que eles, quando alguns choraram e outros ficaram desestimulados diante daquela realidade que eles viram a respeito do templo, e quando aqueles mais jovens enfrentaram oposição, e talvez uma oposição até dos mais velhos, com relação à reconstrução da vida, do culto ao Senhor, porque o que estava presente ali naquela questão era o culto ao Senhor. Porque o templo era o lugar do culto. O templo era o lugar da manifestação do Senhor. Então, o que estava em jogo ali não era somente a reconstrução de uma questão física, mas a reconstrução da vida espiritual do povo, do relacionamento do povo com Deus. É algo que nós também precisamos ser incentivados nesse momento. Não é? Porque nós vamos estar aí num misto de medo, de incerteza, de intranquilidade, de insegurança em relação à pandemia, em relação ao Covid-19, em relação à higienização do templo, em relação a muitas coisas. Né? Uns poderão ficar animados com a volta, outros vão ficar bastante apreensivos com essa volta. E essa relação de apreensividade e ansiedade pode trazer-nos algumas dificuldades para esse retorno. E podemos então, ao invés de fazermos alguma coisa para nos estimularmos a estar lá com toda a segurança possível, podemos nos estimular a não fazer nada. Como aquele povo de Israel fora estimulado naquele momento. Nós precisamos então orar por isso, né? Orar por isso. Orar para que você coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Quando nós pensamos na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, é Deus quem tem que estar em primeiro lugar. E aí, o texto, a mensagem nos apresenta a primeira declaração, né? A primeira declaração divina foi direto no cerne do problema e expôs então a hipocrisia e a incredulidade para o povo. Por quê? Porque o povo deu desculpas. Não é hora de reconstruir a casa do Senhor. Era a defesa de sua inatividade. Era a defesa de sua inatividade. Algumas pessoas levantam suas desculpas para manter o status quo daquela realidade que estão vivendo agora. Mas o Senhor nos levanta para seguir adiante em seus projetos. Sabe? Nós podemos também começar a dar desculpas para não fazer o que é preciso diante
diante da justificativa plausível que nós temos. Afinal de contas, nós temos uma pandemia para enfrentar. Nós temos pessoas sendo acometidas por essa enfermidade. Mas a nossa primeira preocupação está sendo muito mais conosco do que com Deus. E até mesmo vamos ter uma boa justificativa para dizer da nossa condição do grupo de risco. Então nós precisamos enfrentar essa realidade e colocar as coisas, não permitir que o nosso coração nos desanime, nos desmotive, não permitir que o nosso coração justifique para nós que a realidade confortável que nós nos encontramos agora é a melhor para esse momento. Talvez seja. Mas também já é o momento de nós nos voltarmos para Deus. Veja que o nosso coração, diante da oposição, diante de tudo o que está acontecendo, nós podemos estar justificando. Não é hora de reconstruir a casa do Senhor. Não é hora de restaurar o templo. Não é hora de retornar aos cultos. Não é hora de retomar as atividades na igreja. Não é hora de retomar a nossa vida comunitária de adoração ao Senhor. Mas com base em que nós estaríamos justificando isso? Isso é que tem que estar presente nessa discussão, nesse momento. Não é? Vamos orar agora. Eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar para que você busque o Senhor em primeiro lugar. Sabe, antes de qualquer decisão que você tem de tomar, antes de qualquer declaração que você faça diante de um incentivo profético, como esse que nós estamos colocando para você agora, você reflita para não responder algo que não seja a vontade do Senhor para a sua vida nesse momento. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida agora. Vamos orar? Vamos buscar o Senhor. Como você se encontra? Você está ansioso ou preocupado? Inseguro ou tranquilo? Motivado ou acomodado? Acomodado a essa situação. O que é que está aí movendo o seu coração em relação à retomada da sua vida de adorador com o restante da congregação? Vamos orar por isso? Senhor, nós queremos dar graças a Ti, porque Tu nos move, ó Deus, a tomarmos uma atitude em relação à nossa zona de conforto. Porque o Senhor tem projetos para nós. O Senhor tem projetos a serem realizados. E o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor não libertou aquele povo da Babilônia e trouxe de volta para Jerusalém para se preocuparem com as suas questões pessoais. Porque foi isso, Senhor, que os levou para longe. E agora o Senhor os traz para perto para que eles possam retomar um relacionamento que foi corrompido por seus próprios pecados anteriormente. Assim, ó Deus, eu peço ao Senhor que nos ajude a ter o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. A pensar, ó Deus, no nosso relacionamento com o Senhor e pensar a nossa vida a partir desse relacionamento com o Senhor. Porque se esse relacionamento não estiver bom, nada mais estará. Assim, meu Deus, em nome de Jesus, ajude-nos, ó Pai, pela palavra profética, a nos estimularmos, a nos incentivarmos a buscar o Senhor em primeiro lugar e as coisas que são do seu interesse. Abençoe aqueles irmãos, ó Pai, que conosco participam e que fazem parte, ó Deus, dos grupos que nós chamamos grupos de risco. Ó Deus, que a nossa retomada, ó Deus, as atividades presenciais da igreja, ó Deus, possa trazer paz ao coração deles, no sentido de que se estimulem para que no momento certo eles possam retomar as suas atividades também.
Ajuda-nos, ó Deus, na condução da tua igreja, para que nós sejamos, ó Deus, criteriosos, mas para que nós sejamos ousados também na adoração ao Senhor. Cuide de nós, Pai. Oramos em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém, Senhor. Se você olhar um pouquinho mais para o texto, né, você vai ver que o profeta Ageu foi enviado lá porque o povo já havia abandonado a obra. E certamente o que o profeta Ageu veio fazer ali é reestimular ou estimular aquelas pessoas para o trabalho do Senhor. Né? Para o trabalho do Senhor. Ele vai dizer assim, olha, vocês dizem que não é hora de restaurar o templo, mas estão preocupados com as coisas de vocês, ou seja, vocês estão fazendo e cuidando das coisas de vocês. Mas quem cuida da casa de Deus? Quem cuida de restaurar a vida espiritual, a vida de adorador do povo? Ageu quer mostrar ao povo que o Deus que os trouxe para aquele lugar os guardará em quaisquer circunstâncias. Por isso ele traz para nós evidências. Evidências. Ageu estimula o povo pelas evidências. De que mais evidências o povo judeu precisaria do que a própria presença de Deus no meio deles. Mas o templo não estava reconstruído. Como eles poderiam duvidar que era a vontade de Deus reconstruir o templo e restaurar a verdadeira adoração em Jerusalém? Porque eles disseram assim, não é o tempo de restaurarmos a casa de Deus, mas Deus enviou o profeta para estimulá-los a essa reconstrução e eles estão dizendo, não é o tempo. Como eles poderiam duvidar de que fosse a vontade de Deus reconstruir o templo? E mais, o tempo para essa reconstrução. O tempo para voltar à casa do Senhor. O tempo para voltar ao templo do Senhor. O tempo para voltar à adoração comunitária do Senhor. Quem é que define isso? É o Senhor. É o Senhor. Deus não havia movido o rei Ciro para libertar os exilados e comissioná-los a retornar para Jerusalém com esse mesmo objetivo, ou seja, com o objetivo de restaurar a cidade, restaurar os muros e restaurar o templo. Ou seja, a vida comunitária em adoração do povo. Bom, se Deus fez todo esse esforço para que o povo voltasse para sua terra, para que pudesse restaurar a terra, restaurar a cidade, restaurar o templo, por que não é o tempo de voltar? O rei não lhes deu generosamente o dinheiro e os materiais de que precisavam, e o Senhor não protegeu graciosamente os exilados que carregavam os tesouros do templo enquanto eles viajavam da Babilônia para Judá? Protegeu. Protegeu. Os judeus certamente sabiam as palavras que o profeta Isaías havia registrado sobre Ciro. Ele é o meu pastor e cumprirá todo o meu prazer, dizendo, até Jerusalém, você será construída e o templo será edificado. Isaías também escreveu, ele diz assim, eu levantei Ciro em retidão e vou dirigir todos os seus caminhos. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus asilados. Ao interromper, então, o seu trabalho, os judeus estavam admitindo que não tinham fé na palavra de Deus e no poder de Deus para executá-la.
À luz desses fatos, em que base as pessoas se recusavam a obedecer a Deus e a reconstruir a sua casa? Promessas que foram feitas com relação à restauração do templo para o tempo do fim, né? A questão da restauração do grande templo, o templo do Senhor. Ou então, as pessoas não conseguiram entender que algumas dessas promessas seriam cumpridas no fim dos tempos. E quando a situação em Judá piorou, o povo questionou a confiabilidade da palavra de Deus. Sabe, algumas coisas podem nos levar, mesmo diante de todas as evidências, há algumas coisas que podem nos tornar temerosos de dar continuidade à nossa vida espiritual, à nossa vida comunitária como adoradores do Senhor na casa do Senhor. Apesar de todas as evidências, de tudo aquilo que Deus fez, de tudo aquilo que Deus realizou, de tudo que Deus tem feito, nós podemos olhar para nós mesmos e não conseguimos visualizar a promessa de Deus a se cumprir agora e no tempo do fim, ou podemos então não visualizar, ou não entender o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. E aí nós geramos muito mais incredulidade do que fé. Fé na palavra do Senhor. Talvez nós começamos a gerar mais evidências em contrário para um retorno, para uma retomada da nossa vida de adoração, pautada na nossa incredulidade, do que propriamente nas evidências declaradas pela palavra de Deus, do seu apoio, da sua ajuda, do seu cuidado, da sua palavra para nós. O que na sua vida hoje tem mais se evidenciado? E eu espero que seja a fé em Deus. Eu espero que você seja um crente que esteja estimulado, encorajado para estar na casa de Deus quando isso vier a acontecer. E é importante que você vá se estimulando. É bom que você vá se incentivando. É bom que você comece a acordar, a despertar-se espiritualmente para as coisas maravilhosas que Deus tem para realizar na sua vida ainda. E eu quero orar com você nesse momento. Quais são as questões que te preocupam mais hoje? Com relação à retomada da vida de adorador. Quais são as coisas que mais preocupam você? O que mais traz incredulidade ao seu coração em relação ao retorno da vida cultica da igreja presencialmente falando? E eu quero estimular você a crer no que Deus está fazendo para restaurar a nossa vida comunitária de adoração. Deus está fazendo muita coisa. Deus está realizando coisas maravilhosas e você é parte disso. Creia nisso, confie sua vida nisso. Exercite a sua fé nesse momento. E se lhe está faltando esse encorajamento, peça ao Senhor agora, porque Ele vai dar a você liberalmente. Vamos orar? Vamos nos confiar ao Senhor? Exerça a sua fé nesse momento. Dirija-se a Deus em oração e clame: Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me dê coragem, que o Senhor me dê, ó Deus, aumente a minha fé, que o Senhor, ó Pai, me dê maior confiança nas suas promessas. Que o Senhor me estimule mais, ó Deus, a confiar no Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, ó Deus, às vezes, apesar das evidências que temos em nossas vidas,
muitas coisas podem nos trazer uma aparente incredulidade com relação ao cumprimento da tua palavra nas nossas vidas. E é por isso, Senhor, que nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque é o desejo do Senhor, é a vontade do Senhor que deve ser realizada, e não a nossa. E muitas vezes, ó Pai, nós medimos as coisas espirituais pelo tamanho da nossa razão, da nossa capacidade de refletir sobre as circunstâncias da vida. E muito, Senhor, deixamos de fazer coisas, deixamos de orar, deixamos de crer, porque a nossa capacidade de raciocínio, a nossa razão não nos permite crer nas coisas maravilhosas e grandiosas, das evidências que já foram realizadas pelo Senhor em nossa vida. Não são poucas as ocasiões de medo, não são poucas as ocasiões de insegurança, de intranquilidade, não são poucas, ó Deus, as ocasiões em que descremos da possibilidade de o Senhor agir para a nossa proteção, para a nossa segurança, para nosso estímulo, para a nossa prosperidade. Porque a medida das coisas somos nós. Mas não é a nossa vontade que precisa ser feita. É a vontade do Senhor. Assim, ó Deus, nos ajude a crer. Nos ajude a crer. Nos ajude a transcender das nossas razões, das nossas justificativas, dos nossos impedimentos, para não fazer, não cumprir, não realizar a vontade do Senhor. O que nós precisamos, ó Pai, é compreender a sua vontade. O teu filho Jesus nos diz que o que mais lhe agradava era fazer a vontade do Senhor. E que ele veio para fazer a vontade do Senhor, para cumprir a vontade do Senhor. O desejo dele era viver em obediência à tua vontade. Assim, Pai eterno, ajuda o teu povo agora. Ajuda o teu povo, ó Deus, para que esses 4 meses e esse condicionamento, ó Deus, a nossa vida religiosa caseira, não nos impeça, Senhor, de ir e fazer o que devemos fazer para a glória do Senhor. Não nos permita agir como Jonas, Pai. Porque ele sabia o que o Senhor pode fazer e ainda assim se recusou a cumprir a tua vontade. Nós queremos fazer a vontade do Senhor, sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Vamos louvar com mais um cântico, né? Mais um cântico. Vamos entoar o cântico do hino 105, irmãos. Cântico do hino 105. Certeza do crente, né? Certeza do crente. Confie nas evidências do poder de Deus que é operado em sua vida. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido
e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm, ou até da vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Amém, irmãos? É hora de crer. É hora de crer. Nós não sabemos nada. Mas sabemos em quem temos crido. E estamos bem certos que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. As evidências nos dizem isso. Deus já fez coisas maravilhosas e continuará fazendo. E nada pode ocorrer em nossas vidas sem que Deus determine que isso seja. Que isso seja. Creia, querido. Creia. Não dê desculpas. Creia. As evidências chamam você a crer e continuar trabalhando. Agora nós olhamos para um momento final do nosso culto de oração. E aí precisamos olhar para a questão da evasão. As pessoas eram terrivelmente inconsistentes no período de Ageu. Não era a hora de construir a casa de Deus, mas era a hora de construir as suas próprias casas. E algumas pessoas construíram não apenas habitações comuns, mas casas com painéis, do tipo que os reis construíam para si. Obviamente que isso era uma situação literal no período de Ageu. Eles voltaram do exílio. A casa de Deus estava destruída, mas a casa deles também estava. Eles não deveriam deixar as casas, de construir as casas deles, para se dedicar exclusivamente à casa do Senhor.
A questão não é essa. A questão é que eles abandonaram a casa do Senhor para se dedicarem exclusivamente às suas vidas. Nesse sentido, eles deram as costas para o interesse de Deus. Quem iria construir a casa do Senhor, senão eles? Mas eles se desmotivaram pelo tamanho da fundação, se desmotivaram pelas oposições que estavam enfrentando e resolveram simplesmente abandonar o projeto de Deus e se dedicarem exclusivamente aos seus próprios projetos. Mais uma vez, não é uma questão pela outra. Não é que tenhamos de abraçar um e deixar o outro. Não é isso. É a questão do coração. É a questão de quem está em primeiro lugar nas suas vidas, nas nossas vidas. Eles colocaram o Senhor não em segundo plano, não em terceiro, nem em quarto, nem em quinto. Eles simplesmente abandonaram aquilo que era do interesse do Senhor. Sabe, nós corremos o risco nesse momento, já há 4 meses, que a acomodação dessa realidade, a acomodação das lives, a acomodação da vida de culto, né? De culto online, da vida de culto pela internet, possa também nos fazer abandonar. Porque a nossa vida não se resume apenas a estar no templo. Nós fomos chamados para uma missão, para ir e pregar o evangelho a toda criatura. E é preciso sair para isso. Preciso sair para isso. Por isso, queridos, nós não podemos ser evasivos diante dessa realidade e justificando para nós mesmos que o que estamos fazendo é de fato o que deveríamos fazer, obviamente, guardando tudo aquilo que eu já disse. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Comida, roupa, abrigo, serão acrescentadas a você. Mateus diz isso para nós, 6,33. A congregação de Ageu nunca tinha ouvido essa grande promessa, mas o princípio por trás das palavras de Cristo estava escrito na sua lei. Deus havia dito isso a eles. Honre o Senhor com as suas posses e com as primícias de todo o seu aumento, sustento, para que seus celeiros se encham de abundância e seus barris transbordem de vinho novo. A evasão que eles estavam vivendo era um descomprometimento com a causa do Senhor. E necessariamente um descomprometimento com o Senhor. Por isso que Ageu está dizendo para vocês, para eles, é hora de retomar a vida. Confiar no Senhor. E se comprometer com a obra dele. Quando colocamos Deus em primeiro lugar e damos a Ele o que é seu por direito, abrimos a porta para o enriquecimento espiritual e o tipo de mordomia que honra o Senhor. Um século depois que Ageu ministrou, o profeta Malaquias acusou o povo de roubar a Deus os dízimos e ofertas. E assim roubar a si mesmos de bênçãos que Deus havia prometido lhes dar. E suas palavras precisavam ser ouvidas. Hoje ainda. Precisamos voltar a nos comprometer com o Senhor. E eu quero convidar você, mais uma vez, a orar por isso. Eu estou extremamente comprometido com a vida espiritual de vocês. Eu estou
completamente comprometido em buscar o Senhor pela vida espiritual de vocês, pela vida financeira de vocês, pela vida física de vocês. E tenho me colocado diante de Deus em oração para que Deus faça o melhor para a nossa igreja. E eu quero convidar você para que se comprometa, como até aqui tem feito. E eu tenho visto muitos dos nossos irmãos se dedicarem, se comprometerem, fazer o possível para que a fé de nossa igreja se mantenha viva, para que a fé de nossa igreja aumente, para que nós estejamos nos estimulando uns aos outros a confiar no Senhor. Por isso, se você observar alguém que esteja por conta desse contexto, desse marasmo, se descomprometendo com o Senhor por causa do seu distanciamento. E olha que muitas crises devem estar acontecendo agora na vida de algumas pessoas. Crises até mesmo institucionais, da própria eclesiologia da igreja. Mas eu quero convidar você a não ser evasivo, descomprometido, dar as costas. Eu quero convidar você para se comprometer, para estimular o outro a esse comprometimento, para ser discípulo de Jesus, discípulo do Senhor. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos orar? Vamos orar, eu quero orar pelo presbítero Carlos, né? Quero orar pelo presbítero Edésio, que está se recuperando de uma cirurgia que fez, né, no dente. Quero orar pelo Carlos André. Quero orar por outras pessoas que aí estejam, né? Os irmãos que estão aqui também, irmã Diomar, irmã Rosângela Rodrigues, amém, minha querida, Deus abençoe, irmã Rosângela Mendes, Eduardo, né? João Eduardo, a esposa do Eduardo, a Rosemary, seu Laudemiro, os irmãos que estão aqui conosco. Nós vamos ter esse momento de oração final e colocar a vida dos membros da nossa igreja diante do Senhor. O presbítero Osmar, né? O presbítero Osmar que está fazendo aí sua fisioterapia para melhorar sua condição lombar, né? Deus vai abençoá-lo, meu presbítero, abençoar também a irmã Iris e outros irmãos. Nós vamos orar aqui, né? Tem a irmã Evanusa Areias, né? Félix, Deus abençoe, querida, né? Vamos estar orando aqui. Senhor, em teu nome, eu quero buscar o Senhor, porque certamente esse é um tempo de nós nos comprometermos. Esse é um tempo de comprometimento, mas é um tempo de crise, que por causa, Senhor, desse tempo de afastamento, de uma vida em isolamento, crises, ó Deus, vocacionais, crises com relação à nossa fé, crises, ó Deus, com relação à nossa mordomia, à nossa prática cristã, podem ficar, ó Deus, em segundo, terceiro, quarto plano. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, nos estimular, a nos comprometer com as coisas que são importantes para o Senhor. Deus, a reconstrução daquele templo era importante para o Senhor, o que se tornaria importante também para o teu povo. Assim, ó Pai, quando a vontade do Senhor é aquilo que nos importa, nós estaremos comprometidos, ó Pai,
com essa importância. E certamente, ó Deus, a adoração comunitária, a restauração do culto público, ó Deus, a convivência em comunhão, ó Deus, é importante para o Senhor, como é importante para nós também. E para isso, Senhor, eu quero orar pelo presbítero Carlos, pelo presbítero Osmar, ó Deus, pelo presbítero Paulo, pelo presbítero Edésio, pelo presbítero Marcos, pelo presbítero Manuel, orar, ó Deus, pelos diáconos, ó Senhor, Juarez, Laudemiro, Adriano, Fabiano, ó Deus, Senhor, Tiago, ó Deus, sim, meu Pai, pelo presbítero Júnior, Senhor, pelo diácono Júnior, Pai. Quero orar, ó Deus, pelos irmãos que estão conosco agora, que fizeram seus comentários, ó Pai, a irmã Ivanusa Félix, ó Deus, ó Senhor, a irmã Diomar, ó Pai, diácono Laudemiro, a irmã Rosemary, irmã Rosângela Mendes, irmã Rosângela Lima, ó Deus. Senhor, cuida dessas pessoas, porque elas estão comprometidas com o Senhor, estão comprometidas com o culto de oração, com a oração, com a causa do Senhor, ó Deus, para o bem da nossa igreja. E por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, esses irmãos que estão diante do Senhor, intercedendo, ó Deus, pela vida dos seus irmãos que congregam em nossa igreja, em nosso templo para a adoração do Senhor. Fortalece a nossa fé e ajuda-nos, ó Deus, a sermos vencedores em tudo aquilo que o Senhor nos tem chamado a compartilhar com o Senhor. Abençoe o teu povo, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia, irmãos. Vamos entoar agora, finalizando aqui o nosso culto, né? Nós vamos entoar mais um cântico. E vamos pedir ao Senhor. 299. Você tinha um outro cântico em mente? Vamos cantar. Tá bom. Isso. Vamos entoar o cântico, né, espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmã Vilmaria está dizendo aqui que o Carlos André ficou internado no INTO. Olha só, né? Hospital Federal de referência para tratamento de ortopedia, né? Estão refazendo os exames, né, para ver se vão operar. Vamos orar, irmã. Ele está no melhor lugar e a graça de Deus nos dará essa vitória para que ele seja operado ali, né? Um hospital de referência ortopédica, em ortopedia, né? Dona Esté Oliveira, minha sogra, Deus abençoe a senhora. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas outras coisas vos serão. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia.
Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua vida. Não dê desculpas para fazer o que Deus deseja de você. Olhe para as evidências e creia que Deus está com você. O protegerá, o guardará de todo mal. Não seja evasivo. Comprometa-se com o que é importante para Deus na sua vida. E experimente as bênçãos de Deus para você. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E quando retornarmos às atividades normais da vida da igreja, nós devemos experimentar a glória dessa segunda casa em nossas vidas. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Eterno Pai, e as consolações e o encorajamento do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós, hoje e por todos sempre. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos. Até domingo pela manhã, nossa escola dominical. Eu vou estar enviando a revista que nós preparamos, com 13 lições, falando sobre discipulado radical. A revista foi baseada em alguns livros, né? As lições foram adaptadas, né? Foram produzidas com base em alguns livros que nós temos e estudamos, e nós vamos trabalhar sobre, nesse trimestre agora, né? Nesse trimestre, julho, agosto, setembro e início de outubro, sobre o discipulado radical. Né? Deus abençoe sua vida. Viva essa esperança em nome de Jesus.